Festival de Parintins está chegando e, como todos os anos, mais e mais pessoas vão chegando na ilha de Tupinambarana para conhecer esse lindo festival. Mas a gente não pode negar que, para quem está chegando agora, o Festival de Parintins pode parecer um pouco complexo e difícil de se entender. Então, pensando nisso, a Pop Norte veio aqui hoje para ajudar você a desenrolar isso. A gente reuniu os assuntos mais básicos para você não chegar zerado na ilha de Tupinambarana. A gente vai abordar os assuntos do micro ao macro, da criação dos bois, da criação da festa, das fases do festival e vamos terminar nos itens. Tudo isso para ajudar você a não ser aquela pessoa que fica boiando nos assuntos bovinos na sua roda de amigos. Pois hoje a Pop Norte traz o guia básico para iniciantes no Festival de Parintins. Desce do rio todo dia é um novo desafio. A canoa vem cheia, tem mesa farta, sardinha frita, pacu na brasa. Sabemos também que já tem pessoas que têm pelo menos o mínimo conhecimento de alguns assuntos do festival. Então, para evitar dessas pessoas terem que rever coisas que já sabem, nós vamos deixar o tempo e o assunto fixado aqui nos comentários. Para caso tenha algum assunto que você não saiba, é só ir lá, apertar no tempo que você quer ver, deixa o like e vamos pro vídeo. Boi Bumbar garantido, o boi do povão, o boi de Lindolfo Monte Verde, o boi da Baixa de São José e vários outros adjetivos dados para o boi vermelho e branco da ilha de Parintins. Segundo o que diz a história, o boi Bumbar garantido nasceu na Baixa da Xanda, em Parintins, no ano de 1913, uma criação do menino Lindolfo Monte Verde. Ela contava para nós que o garantido, ele ouviu histórias do bisavô dele e aí ele morava com eles lá pro interior, ali no Limão. E aí quando ele veio de lá, ele disse que ele queria um boi igual como o avô dele disse para ele. Eles moravam na fazenda. E aí quando ele veio de lá, ele já veio animado que ele queria um boi. Assim como o avô dele contou que tinha um boi que andava na cidade. E lá ele brincava com os bezerros de verdade, né? Mas não sabiam dançar assim como o avô dele ensinou para ele, né? E aí ele queria. E começou como é que eu digo assim, a perseguição com a mãe. Mamãe, eu quero um boi para me brincar com meus coleguinhas aqui, porque morava gente em todo esse matagal. Era muito mato, era árvores assim, igual aquelas bem grandes. E aí ele começou a chorar para querer o boi. Começou a chorar porque ele disse que o avô dele contou a história do boi e ele queria brincar e começou a perseguição. E aí ela disse, olha, você não pode ainda ter boi porque você é criança, só tinha 7 anos, ainda não sabe ler nem escrever. Ele disse, eu aprendo. E aí eles teimaram de levar ele de novo para lá e compraram os livros para ele. Quando ele veio de lá, ele já veio sabendo ler e escrever. Ele se esforçava, minha avó dizia, que Deus o livre, ele não dormia direito enquanto ele não estudasse, né? Porque eles prometeram. Aí eles foi que fizeram o boizinho de caixa para ele. Depois ele passou para o boi de Curuatá, porque ele achou o Curuatá parecido com o bezerro, né? Não tem aquele rabo para cá. Aí ele botou um enfeitezinho no boi, como ela era costureira, ele pegava os retalhos de vermelho e branco. Ela disse que ele só escolhia vermelho e branco, enfeitava tudo o boizinho. Quando era de tarde, estava a turma aqui no terreiro, que era aqui nossa casa, que nós se criamos aqui. Aí vinha as crianças para cá e eles ensinaram ele a cantar e botar o verso. Pronto, bastou isso. E daí 3 anos ele brincou com esse boizinho de Curuatá, né? Indo um pouco mais para frente da nossa linha do tempo, o Lindolfo, depois que fez 18 anos, ele foi alistado para o exército e foi para Manaus. Passou um tempo lá e depois disso ele voltou para Parintins. Só que na época que ele voltou para Parintins, a ilha estava assolada por uma doença que na época era muito mortal e que já assolou vários lugares da Amazônia.
que era a malária. Vendo que os remédios não estavam dando certo, uma das tias do Lindolfo sugeriu para que ele se apegasse a alguns santos da devoção da família. Quando ele já estava com 13 para os 14 anos, a malária arrasou aqui. Eu me lembro que muita gente morreu. Arrasou aqui na Baixa. E aí morria gente, e aí ele já estava brincando o boizinho pela rua, né? Quando chegou, a malária pegou ele. E era muita gente doente, aí ela achava assim que ele não ia se recuperar com os remédios dos pajés que tinha naquela época. O povo fazia remédios das cascas de pau, das folhas, essa coisa toda. Aí ela disse para ele: meu filho, te pega com um desses santos que nós festejamos. Ela festejava São Sebastião, Santo Antônio, São João Batista e São Pedro. Aí ele escolheu São João Batista. E aí ela disse que a cura foi rapidinho, dentro de poucos dias ele melhorou. E pronto, foi a promessa que ele fez, porque ele se pegou com São João Batista e disse que queria ficar curado para ele brincar o boi. Que essa foi uma promessa que nunca ele deixou faltar, nunca. Vinha gente de outros municípios para rezar com ele aqui. Desde suas primeiras saídas até os dias de hoje, foram aparecendo pessoas que colaboraram com a cultura e a tradição do boi-bumbá garantido. E várias dessas coisas foram atreladas à sua história. Uma dessas coisas que foram atreladas à tradição do garantido foi a própria matança do garantido, criação do próprio Lindolfo Monteverde, que consiste em ser a última saída do boi-bumbá naquele ano. Outra coisa que virou tradição e hoje é a segunda maior festa de Parintins, logo atrás do festival, é a Alvorada Vermelha do Garantido. Criação do Paulinho Farias, o criador da contagem e de várias outras coisas que fazem parte do festival, e de Jair Mendes, nada mais nada menos que a pessoa que botou o movimento no boi-bumbá e que trouxe as primeiras alegorias na história do Festival de Parintins. Até 1974 não existia alvorada. O Jair Mendes pintava o boi, que não era ainda aquele boi bonito que ele passou depois, em 78, a confeccionar. O Jair pintava o boi que vinha da Baixa, feito pelo pessoal lá da Baixa, pelo próprio Lindolfo e seus companheiros. E ele pintava numa casa de uma irmã sua, na Senador Álvaro Maia, e em 74 ele me convidou para ver. Ele pintava o boi com todo carinho, assim, com manchas pretas pelo corpo, com uma mancha preta na testa que lembrava um coração. Enfim, ele fazia o boi com os pormenores, né, os detalhes das pinturas. E eu então sugeri ao Jair, como o boi ele preparava com carinho para ir para o primeiro ensaio lá na Baixa, que a gente fizesse um barulho pela madrugada para anunciar o primeiro ensaio. Foi assim que fomos ao Cine Oriental, um dos 2 cinemas da época aqui, e falamos com o proprietário, o Almir Kimura, e ele prontamente nos emprestou os alto-falantes e montamos numa caminhonete da JP e saímos às 5 da madrugada anunciando no primeiro sábado de maio, não era 1º de maio, era primeiro sábado de maio, o primeiro ensaio do boi garantido na Baixa do São José. Em 75 eu já estava no rádio, não era programa do Garantido ainda, mas já estava fazendo um programa de esportes na Rádio Alvorada, e eu passamos a fazer aquele movimento chamando o povo de madrugada, e já alguns fogueteiros já iam na caminhonete da nossa loja também para chamar mais gente. Até que em 86, o movimento já grande pelas ruas, acompanhando o carro de som, já motocicletas, bicicletas, bandeiras, e em 86 fizemos um baile chamado Baile Vermelho e Branco, o primeiro baile vermelho e branco da história, num clube chamado Recanto Tropical. E para surpresa de todos, por ideia do meu irmão Zezinho, quando o Canto Verde, era um grupo que nós criamos aqui também, que fez um grande sucesso na região, parou de tocar às 4 horas em ponto da madrugada, a batucada já estava arrumada dentro do clube e começou a batida do tambor da batucada vermelha e branca, e saímos, todo o público da festa saiu acompanhando a batucada, o carro de som, na primeira alvorada organizada em 1986, com o público já andando. Assim aconteceu a primeira alvorada organizada com o público com pés no chão em 1986. Mas a primeira mesmo, chamando o público com alto-falante para ir para o curral, foi em 1974.
Outra coisa que o Garantido saiu na frente foi em termos de organização, pois em 1982 o Garantido foi o primeiro dos bombais a se tornar uma associação. Mudança essa que ajudou muito o Boi Garantido durante 5 anos, na maior vitória já registrada no Festival de Parintins, que foi o Penta do Garantido. Mas esse assunto a gente vai falar mais lá pra frente. Boi Bumbá Caprichoso, o touro negro da América, o diamante negro, o boi do Palmares e da Francesa, e vários outros adjetivos que também são dados para o boi azul e branco de Parintins. Diferente do Boi Bumbá Garantido, o Boi Caprichoso ele tem a história muito fragmentada e perdida durante a história, com algumas versões que tem mais adeptos e outras versões que tem menos adeptos. Mas como a gente não quer abortar isso, já que a gente já falou nisso com esse vídeo aqui, nós vamos usar a versão oficial que é dita na diretoria do Boi Bumbá Caprichoso, para não ter briga. Então a história começa em Crato, no Ceará, no final do período da borracha. Vindos de Crato, no Ceará, descendo o rio Amazonas, aportam na pequena Parintins de outros tempos. Acolhidos por tanta beleza, os Cides fincaram raízes, trazendo nas malas a tradição da brincadeira que até então pouca gente conhecia. O Bumba, meu boi nordestino, mudou de vez o destino dessa ilha encantada. Fez nascer o meu boi caprichoso, estrela brilhante, conquistando para sempre o amor de toda essa gente. Como foi que tudo começou? Conte aí, minha mãe. Eu só sei contar quando meu pai falava que o seu Roque Cid morou aqui pertinho, nós éramos vizinhos. E aí começou o boi, quando eu contava que o boi começou a sair, aí brincava, era brincante do boi. Daçou aqui quando iniciou, aqui na casa do Roque Cid, que era aqui da Dona Antônia, bem aqui à frente, a casa era bonito, o terreno era grande. O seu Lindolfo, você conhecia com meu pai como primo. Mano, todas as coisas se chamavam, ficaram juntos. Caprichoso, Lindolfo brincou com Caprichoso, junto com meu pai. Aí, que quando depois eles tiveram uma intriga lá, se desentenderam, foi que o seu Lindolfo foi embora. Saiu do Caprichoso. Foi para Manaus, serviu o exército, quando veio de lá, veio botar o boi lá pro Aninga. Com meu tio, Pedrinho, aqui nesse quintal. Aí ele ia para as capoeiras, tirava aquele cipó. Enterrava assim. Aí tirava as talas, cercava assim o boi, né? Depois das talas, a samambaia. Depois da samambaia que ele colocava a sarrapilha, né? O primeiro couro de veludo foi do Caprichoso. Foi o primeiro que deu. O seu Didi Veira, que era padrinho, né? Padrinho. E o Garantido era de flanela. Ainda no processo de criação, foi sugerido para que esse boi que foi acabado de ser criado tivesse o nome de Caprichoso, sugestão dada essa pelo então prefeito de Parintins na época, o senhor José Furtado Belém. Só que o que não foi falado é que esse nome foi inspirado de um boi que já existia em Manaus na época, o Boi Bumbá Caprichoso da Praça 14, que existiu de 1913 até 1971. O boi azul e branco também tem suas tradições de raiz, e uma dessas tradições é o tradicional boi de rua. Outra contribuição que o Caprichoso tem para o Festival de Parintins é na parte alegórica, pois foram os artistas do Caprichoso que foram os primeiros a trabalhar nas escolas de samba do Rio de Janeiro e foram aprender através do Joãozinho Tinta. Toda uma história que a gente já detalhou nesse vídeo aqui também. Ainda no festival, o Caprichoso também fez coisas que revolucionaram o festival até hoje, mas isso também vamos falar mais lá pra frente. Olha já, parente, o contrário falou que é um brinquedo especial. Pra quem chega no festival agora, tá muito acostumado com as irmandades que tem no Carnaval do Rio de Janeiro, pelo fato das escolas serem co-irmãs ou ter apadrinhamento uma com a outra. Só que no Festival de Parintins a coisa é muito diferente. Tão diferente que pode assustar algumas pessoas de início, já que não tem muito dessa união, fora em alguns casos específicos. Sendo os únicos bois do início do século XX e que estão em funcionamento até hoje, os bois bumbás Garantido e Caprichoso detêm uma rivalidade que dura mais de 60, 80 ou até 100 anos de idade também. Validade essa que antes do festival rolava brigas e coisas muito mais sérias. Mas até o ano de 1966, onde as coisas mudaram e foram apaziguadas. Chegou meu boi,
a festa vai começar. Eba! Com o início da nova construção da Catedral de Parintins em 1960, em 1965 foi-se idealizado um festival para juntar fundos e ajudar a terminar a construção dessa igreja. Então a JAC, Juventude Alegre Católica, organizou esse festival e fez o primeiro Festival de Parintins em 1965, com a liderança de Raimundo Muniz e outros amigos que também fizeram parte da festa. Raimundo Muniz, o festival começou em 66. E por intermédio do padre Augusto de Anola e mais o Xisto Peneiro, mais um amigo dele, e o Raimundo Muniz ele foi um dos fundadores do Festival Folclórico de Parintins. E a festa em 65, que teve na JAC, só é para quadrilha e pássaros, não tinha boi bumbá. E os dois bois, o Garantido Caprichoso, viveu com picuinhas, com lutas, onde muita coisa, muita desavença. E o Muniz, em 66, ele deu como diplomata. O que ele fez? Conseguiu unir os dois bois. O Caprichoso, que estava na Cordovil na época, o seu Luiz, e o Linolfo Monte Verde aqui na Baixa. Conseguiu unir e foi que começou o boi bumbá, a apresentação do boi bumbá em Parintins. Tem muitas passagens do Muniz. Ele, muitas vezes, ele me contou, eu sei, ele vendeu a bicicleta dele, vendeu as coisas dele para poder manter o festival. Mas ele nunca imaginou, ninguém imaginou que o festival, o boi ia chegar a ficar gigante como está até hoje. Quando o Raimundo Muniz ele propõe, juntamente com os outros, e tem a ideia dele comprada com o padre Augusto de Anola, né, que não foi somente ele, foi o Pedro Xisto, né, e Lucinor, que constroem a ideia junto e cada um trabalha em suas frentes distintas. Eu acredito que eles não tinham ideia do que ia se tornar. Então, sempre tem que ter alguém que é para ser considerado primeiro louco e depois o gênio da história, né? Onde ele precisa dar o primeiro passo, aquilo que alguém precisa fazer, o caminho precisa ser aberto, então sou eu mesmo que vou. Eu acredito que ele se coloca juntamente com seus 3 companheiros nessa condição, né? Bora segurar na mão um do outro e a gente já está no game mesmo, vamos adiante. Com o início da disputa, toda aquela briga e tensão que tinham nas ruas foram concentradas para dentro da arena, onde foi se convertido para mostrar quem era o melhor. E durante os 3 primeiros anos do festival, o Garantido já engatou o primeiro tri do festival, tendo a primeira vitória do Caprichoso em 1969. Ao longo das décadas, cada boi tinha uma superioridade naquela década específica, e isso foi se mostrando a partir dos anos 70. No início dos anos 70, até mais ou menos o final dela, a disputa foi um pouco mais equilibrada, onde começou a ter aquele famoso Caprichoso ganha, Garantido ganha, Caprichoso ganha, Garantido ganha, até o início de 76, onde começamos aqui a nossa saga. Como nessa época o bumbódromo ainda não existia e a festa ia de lugar em lugar, pois não era fixo, cada vez era organizado em um setor diferente. E nesse ano de 76 e 77, o Urubuzal era um reduto do boi bumbá caprichoso, onde, logicamente, foi favorecida a vitória do boi em cima do boi garantido. Já que no ano de 77, foi a primeira vez que Jair Mendes trouxe uma alegoria para o Festival de Parintins, algo revolucionário. Mas mesmo assim, o boi bumbá caprichoso levou esse ano também e teve o seu primeiro bicampeonato. Caso esse que virou até uma toada que vai entrar na arena do Caprichoso nesse ano, o Caprichoso, o boi do Urubuzal. No final dessa edição, todos os torcedores perrexés saíram enfurecidos do Urubuzal e foram quebrando as ruas e prometendo que no ano que vem a coisa não ia ficar barata. Nessa época houve 2 anos aqui, de festival aqui no Urubuzal, né? Onde foi 2 anos que nós ganhamos. Dava nota do Caprichoso 10 para o Garantido 5. A diferença foi 175, que até hoje nunca eles vão tirar essa diferença da gente, do boi caprichoso. E o contrário não aceitou esse resultado, saiu fazendo pancadaria, foi gente hospitalizada e aí saiu quebrando também os brincantes, saiu quebrando todas as castanholeiras da Avenida Amazonas. Pelo amor de Deus, não havia castanholeira que ficasse inteira com as perdas, porque eles derrubavam tudo. Eles saíam derrubando, quando perdiam as castanholeiras, amanhecia o dia todo cheio de pau, de folha de castanholeira no chão.
No festival de 78, a diretoria do Boi Bumbum Garantido pediu para que o festival fosse feito onde hoje é o Ilha Verde, que é onde era um reduto do Boi Bumbum Garantido. Quando o Boi Bumbum Caprichoso foi disputar esse ano, a galera perreché enfurecida daquela época os recebeu com pedaço de pau, pedaço de pedra, madeira e tudo que tinha direito. Vendo que não seria seguro e tendo risco real de morte, o pessoal do Caprichoso então resolveu se retirar logo na primeira noite, tendo assim a primeira falta do Boi Bumbum Caprichoso numa edição de festival e tendo a primeira entrada do Boi Bumbum Campineiro para disputar o título, com logicamente o Boi Bumbum Garantido já nesse ano trazendo a novidade do Boi Biônico, levando a tão merecida taça daquele ano. No ano de 79, quem pediu para a diretoria do festival voltar a ser no Buzal foi o Bumbum Caprichoso e logicamente foi campeão também daquele ano. Indo para os anos 80 com Zezinho Faria à frente da diretoria do Boi Bumbum Garantido, o boi da Baixa do São José conseguiu um feito histórico até hoje, que foi o pentacampeonato, de 1980 a 1984. Foi nessa época também que o Boi Bumbum Garantido virou uma associação folclórica. Esse pentacampeonato foi dado por uma mentalidade de empresa em cima do Boi Bumbum Garantido, onde que terminasse o festival daquele ano, se guardava todos os seus adereços para reutilizar no próximo ano e não começar no zero como sempre foi antes disso. Durante esse tempo, foi uma época onde o Festival de Parintins saiu dos redutos dos bois e teve um lugar fixo pela primeira vez, que foi o estádio Tupi Catanhede, até o ano de 83, onde no lugar onde tinha um aeroporto da cidade de Parintins, fizeram o primeiro tabladão, no ano de 1983. Na inauguração desse tabladão foi o segundo ano onde o Boi Bumbum Caprichoso não apareceu no Festival de Parintins, por brigas com a prefeitura, e novamente com o Campineiro indo participar no seu lugar. No ano de 83 até 1987, o Festival de Parintins foi feito nesse tabladão, ou também conhecido como o Anfiteatro Messias Augusto, até o dia 28/6 de 1988, primeiro dia do festival, foi inaugurado finalmente o Bumbódromo de Parintins de Alvenaria. Centro Educacional e Desportivo de Parintins. O popular Bumbódromo hoje é uma realidade. Inaugurado pelo dinâmico chefe do executivo amazonense, com a presença dos embaixadores da Austrália, Canadá, Venezuela, Peru, Chile, Portugal, Bélgica e Alemanha, o governador Amazonino Mendes, em 28 de junho de 1988, entregou a magnífica obra à comunidade local, um dos maiores orgulhos do povo, cuja imponência só comparada ao esplendor da festa. Palco que sediará, daqui para frente, todos os festivais folclóricos. E tendo como primeiro bicampeão do Bumbódromo, o Boi Bumbum Garantido. Indo para os anos 90, entramos numa das décadas mais importantes da história dos bois. Década onde o Caprichoso conseguiu seu primeiro tricampeonato, o Garantido ficou famoso no Brasil inteiro com a toada Vermelho e Tic-Tic-Tac e várias outras coisas que vamos relembrar agora. Ano onde o Boi Bumbum Caprichoso inovou trazendo os primeiros instrumentos para dentro da arena, algo revolucionário. Vai um canoeiro nos braços do rio, velho canoeiro, vai, já vai canoeiro. Vai um canoeiro no murmúrio do rio, no silêncio da mata, vai, já vai canoeiro. Já vai canoeiro, nas curvas que o remo dá. Já vai canoeiro, já vai canoeiro, no remanso da travessia. Já vai canoeiro. Ainda com o Boi Bumbum Caprichoso sendo o mandante daquela década, sem dúvidas, tendo os maiores espetáculos dessa década vindo pelo Boi Bumbum Azul e Branco, com Arlindo Júnior na liderança do item 2. O Boi Bumbum Garantido, mesmo não tendo a maior superioridade dentro da arena, ele teve uma superioridade no quesito álbum, pois as maiores toadas da sua história foi feito nessa década, como a toada Tic-Tic-Tac de 1993, a Vermelho de 97, inclusive os álbuns dessa época, como o álbum de 97, de 99 e a de 98, que foi um belo experimento do Sidney Rezende.
Já em 2000, o Garantido retomou sua hegemonia perdida nos anos 90, pois a partir de 99 o Garantido criou a comissão de arte e novamente dando um resultado excelente para o Boi Garantido, dando um tetracampeonato em 2002 e mais um tricampeonato em 2006. Nessa época, o Boi Bumbá Caprichoso sofria com brigas e rachas desde a derrota de 1997, algo que quebrou o Boi Bumbá Caprichoso até o ano de 2003, onde o Boi Bumbá Caprichoso teve sua vitória e um respiro mais aliviado, mas que não durou muito porque perdeu os 3 anos seguintes. Mas como a Fênix renasce das cinzas, o Boi Bumbá Caprichoso renasceu em 2007. Com a presidência de Carmona Oliveira, o Boi Bumbá se reergueu e trouxe um dos maiores espetáculos daquele ano. E não só daquele ano, do próximo ano de 2008, pois o Boi Bumbá Caprichoso foi bicampeão. A partir desse ano começou novamente aquela história do Caprichoso ganha, Garantido ganha, Caprichoso ganha, Garantido ganha, mas sem ser muito desnivelado. Pois desde essa época o Boi Bumbá Caprichoso veio numa crescente e sempre batendo muito de frente com o Boi Bumbá Garantido, tendo a maior derrota desde 2007, sendo um bicampeonato de 2013 e 2014 do Boi Bumbá Garantido. Falando no início dos anos 2010, foi uma época muito doida para o Festival de Parintins, pois algo impensável aconteceu. Davi Assayag saiu do Boi Bumbá Garantido e foi para o Boi Bumbá Caprichoso. Ufa, tambor marujada, a festa vai começar. Eu vou cantar uma dança na arquibancada, camisa azulada, calor, suor. Eu vou quando chega, estremece até. Pode, galera! Enquanto do outro lado, o Boi Garantido já tendo seu levantador, o Robson Júnior, que já foi levantador do Caprichoso no início dos anos 2000, adoeceu com apenas 3 dias para o Festival de Parintins. O Garantido decidiu trocar o levantador de toadas a 2 dias do início do Festival Folclórico. O então levantador oficial de toadas, Robson Júnior, foi trocado por problemas de saúde. No seu lugar vai assumir Sebastião Júnior. Robson se emocionou ao falar de seu afastamento do Boi Vermelho e Branco. E eu fico lamentável, realmente, eu fico triste de não poder cantar os 3 dias como eu estava imaginando cantar, imaginando que fosse me estabelecer, mas infelizmente não aconteceu. Mas eu só tenho a agradecer a Deus por esses momentos maravilhosos que eu passei. Se vendo sem escolhas e desesperado, o Boi Bumbá Garantido escolheu então o Sebastião Júnior. Um pouco impaciente e sob a atenção de toda a imprensa, o homem que vai substituir Davi Assayag era constantemente solicitado. Sebastião Reis foi informado que seria o novo levantador de toadas do Boi Garantido a 48 horas do início do festival e passou de torcedor a responsável por conduzir a apresentação do Boi Vermelho e Branco. Eu acompanhei o Boi sempre de fora, né? Assistindo e torcendo. Então eu já sei por onde caminhar, eu já sei o que fazer. Inclusive a diretoria a gente está passando por um processo de preparação mesmo. E o meu primeiro ano de arena, mas eu vou seguro. Eu sei que vou enfrentar Davi Assayag, né? Que canta muito, é uma voz que identifica a Amazônia. Mas a partir de amanhã eu estarei sendo também uma voz que irá identificar a Amazônia aqui e Parintins, né? E o Brasil. Algo que seria revolucionário no item 2 do Garantido dali até hoje. O príncipe das águas, sedutor de almas, alimenta sem sonhos, devorando a pureza que emana das cunhãs. Sedutor de almas, alimenta sem sonhos, fazendo a coreografia também, participando da encenação, além de levantar a toada. Eu sou o boto encantado que vaga amando na escuridão. Os habitantes do fundo do rio eu proclamo pra celebração. Minha força é de Poraqué, meu chapéu é de arraia, o meu encanto cintila nas águas.
feitas camas de pirarucu. Em 2016, num cenário caótico que o Brasil se encontrava, o Festival de Parintins se viu numa situação real de não acontecer, por falta de apoio, criando-se uma incerteza se ia acontecer ou não. Então os bois levantaram a própria hashtag Vai Ter Festival Sim, para dizer que o festival daquele ano ia acontecer de um jeito ou de outro. Vai ter festival sim. Essa é a linguagem empregada pelos bois Caprichoso e Garantido em meio à crise financeira instalada para a realização do evento aqui na ilha Tupinambarana. Vai ter sim! Por que não? Com certeza vai ter festival e vai ser o melhor festival dos últimos tempos. Vai ter festival, não tenha dúvida que vai ter uma grande festa. Parintins vai viver um momento diferenciado nesse festival. As dificuldades existem, mas Parintins não vai ficar de fora dessa grande festa. Essa foi a primeira vez que alguns itens não foram julgados naquele ano, para que ocorresse a disputa, já que os bois estavam com uma dificuldade financeira. E quem levou naquele ano foi o Boi Bumbá Garantido. Pulando para o próximo ano, 2017, foi a época que o Boi Caprichoso deslanchou de vez. A partir de 2017, o Boi Bumbá Caprichoso deslanchou de vez, tendo 2 bicampeonatos em menos de 5 anos, 2017 e 18 e 22 e 23. Durante esse espaço de tempo, o Festival de Parintins sofreu o baque com a Covid-19, onde não foi realizada a edição de 2020 nem de 2021. O Boi Bumbá Garantido faz 1 minuto de silêncio às vítimas da Covid-19. Vendo que não teria o festival de forma normal, a TV A Crítica, junto com os bois, fizeram então a Live Parintins. Algo que ajudou a matar a saudade de quem era apaixonado por festival e ajudou financeiramente quem precisava desse dinheiro. Vai chegada em alto estilo, digno de um bom real. Canta galera, eu sou azul até morrer. Depois de todo mundo vacinado, a edição de 2022 voltando e trazendo sim o primeiro campeonato do Caprichoso nessa década e o bicampeonato do Caprichoso em 2023. Vou pintar meu Brasil de azul e branco, das cores da minha... Muito bem, chegamos na parte final do vídeo e vamos falar dos itens que fazem parte do festival. O Festival de Parintins tem 21 itens divididos em 3 blocos. O bloco A, comum musical, bloco B, cênico coreográfico e o bloco C, artístico. Na hora do julgamento também são divididos entre itens individuais e itens coletivos. Então vamos começar pelos individuais. Item 1, apresentador. Responsável por reger o espetáculo, explicar a temática e ainda inflamar a galera, o apresentador é o verdadeiro MC da cerimônia do Festival de Parintins. No Boi Garantido, esse item é feito por Israel Palaim, que está desde 2002, depois da saída do Paulinho Faria, o criador desse item. E no Caprichoso é comandado por Edmundo Oran desde 2017. Item 2, levantador de toadas. Responsável por cantar as toadas que vão reger os 3 dias de espetáculo, o levantador é um dos itens mais importantes do festival, cantando cerca de 60 a 70 músicas por noite. No Garantido terá 2 levantadores esse ano, o Sebastião Júnior, que está desde 2010, e o Davi Assayag, que canta oficialmente desde 1994. No Caprichoso, quem comanda o item é o Patrick Araújo, sobrinho do Sebastião Júnior, que está desde 2020 no item. Item 5, porta-estandarte. É responsável por carregar o símbolo do boi e, dependendo da noite, a item também carrega o subtema no seu estandarte. É julgado nesse item com base na sua desenvoltura e familiaridade com o estandarte. No Garantido, quem está nesse item desde 2023 é a Lívia Cristina, atual campeã do item. No Caprichoso, quem carrega o pavilhão é a Marcela Marialva, campeoníssima no item pelo Caprichoso e está desde 2017. Item 6, Amo do Boi. O amo do boi é o dono da fazenda, o pai da Sinhazinha e o dono do Garantido. Esse item é responsável pelos versos de exaltação e desafio contra o boi contrário. No Garantido, tendo João Paulo desde 2020 e no Caprichoso, o Prince desde 2017, mas também já participou de 2007 a 2009.
Item 7. Sinhazinha da Fazenda. A Sinhazinha é filha do dono da fazenda e o xodó do seu boizinho amado. No item é julgada sua leveza e singeleza pelos seus movimentos, tendo a Valentina Coimbra no item desde 2021 e Valentina Cid desde 2017. Item 8. Rainha do Folclore. A Rainha do Folclore é quem simboliza toda a diversidade e riqueza do folclore brasileiro. É o item que literalmente pode ser todos os itens sem sair do seu personagem, tendo passos de pajé, cunhã e de outras manifestações, e ainda assim estar dentro do seu item, tendo como representante encarnada a maravilhosa Edilene Tavares, que está desde 2023, e a Cleise Simas pintando o folclore de azul desde 2019. Item 9. Cunhã Poranga. A Cunhã Poranga é a indígena mais bonita da aldeia. O item que antigamente só exigia sensualidade, hoje representa a força e a garra da mulher indígena da Amazônia, com a representante da pele vermelha, Isabelle Nogueira desde 2018 e Marciele Albuquerque desde 2017. Item 12. Pajé. O pajé é o líder espiritual e chefe político das aldeias. Ele é responsável pelos momentos ritualísticos do festival, como rituais indígenas e algumas vezes alguns momentos dos povos indígenas e coreografia. Com o revolucionário pajé Adriano Paquetá desde 2019 e o Eric Beltrão desde 2020. Item 10. Boi Bumbá Evolução. É o momento que o astro da festa é julgado, pelos movimentos e bailados dados pelo tripa do boi, que é a pessoa que fica de baixo dando os movimentos pro boi. No garantido, quem é responsável pelo bailado é o Denildo Pissanã, que está no boi desde 1996. E tendo seus ajudantes de arena, que são Batista, que atuou na segunda noite, e José Arnaldo, que atuou na terceira noite. E do lado azul, quem está no Touro Negro da América é o Alexandre Azevedo, filho do Marquinhos Azevedo, que está desde 2017. Agora, nos itens coletivos, nós temos item 3, Marujada ou Batucada. São as partes rítmicas do boi, geralmente com 400 brincantes para cada lado, e com nomes diferentes para cada boi, como a marujada de guerra para o caprichoso e a batucada ritmo, cadência e tradição para o garantido. Item 4. Ritual indígena. É o ponto alto de cada noite, onde as alegorias são as maiores e mais trabalhadas. Como diz o nome, ela encena algum ritual indígena escolhido para a noite. Item 11. Toada, letra e música. A toada é um ritmo nascido em Parintins, e no festival ela é o momento onde se é jogado a música, a letra, o levantador e as melodias. Item 13 e 20. Povos originários e coreografia. Esses são os dois itens performáticos no festival, com cada grupo representando uma etnia indígena. Item 14. Tuxauas. Eles representam os chefes das tribos, e no festival eles têm o papel de representar a força indígena através da sua indumentária gigantes e pesadas, com a mesma vindo enfeitada conforme o subtema que a noite pede. Item 15. Figura típica regional. Representa o cotidiano do caboclo da Amazônia, como a pesca, o dia a dia, a sabedoria, os contos e lendas passadas de geração em geração. Item 16. Alegoria. Esse é o item que engloba todas as alegorias apresentadas durante o espetáculo. É levado em consideração o acabamento e funcionalidade delas, e como ela ajuda a contar a história que está sendo proposta nela. Item 17. Lenda amazônica. É o item que conta as histórias e mitos que acontecem em toda a região amazônica, incluindo as histórias que não passam só no Brasil. Por exemplo, a lenda do Eldorado, que gira nas regiões entre o Peru e Venezuela, e a lenda de Dom Sebastião, que fica nos lençóis maranhenses no Maranhão, mas ainda assim fica dentro da Amazônia Legal brasileira. Item 18. Vaqueirada. Vaqueirada é o grupo de brincantes que protege o boi na sua chegada, tendo seus cavalinhos e suas lanças, que também dependendo do subtema bem ornamentado falando sobre. Item 19. Galera. O item mais apaixonado dentre todos os itens, o que pega sol, chuva, enfrenta dias de fila e espera horas para ver seu boi do coração. O
O item 19 é o diferencial do Festival Folclórico de Parintins, pois diferente de outras festas, ela conta ponto por animação e participação. Ela tem seu lado destinado no Bumbódromo, e é a única área onde se pode entrar de graça. Mas não se engane, não é porque é de graça que pode apenas entrar para assistir, você tem que participar do início ao fim da apresentação, pois como foi dito, ela conta ponto. Outra coisa que tem que se atentar é com a vestimenta, pois é proibido entrar com a cor do adversário dentro da galera. Exemplo, uma bermuda azul jeans na galera do Garantido ou uma roupa vermelha ou próxima dessa cor no Caprichoso. Item 21, organização do conjunto folclórico. Sendo bem direto com esse item, ele é julgado o todo da apresentação, a organização, a harmonia e fluidez do espetáculo. O Festival de Parintins se caminha para sua 57ª edição e os bois para os 111 anos de existência. Então é mais de um século de história para se aprofundar nesses temas. E hoje trouxemos um pouco dessa história para você que tem interesse nessa rica história do boi. Então lembre-se, vista sua camisa encarnada, seu manto azul e branco e venha aproveitar a disputa dos bumbais nos dias 28, 29 e 30 de junho. No canal da TV A Crítica ao vivo e no canal do YouTube, podendo assistir sem pagar nada. O festival começa às 10 horas no horário de Brasília e às 9 no horário local. Então fique atento e não perca esse lindo festival. E é isso. Ficou famoso meu valente boi de pano, que era só da velha Tupinabarana, que se apoiou na fé de seu Valdiviana. Mostra pro mundo seu folclore como é na Baixada do São João.